Obrigado. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Primeiro, gostaria de agradecer ao professor Bacelar, que além de ser um mentor, tem sido um grande amigo e tem-me ajudado muito desde que me doutorei. E não só, que já nos conhecemos, vai fazer 20 anos. E mesmo a pessoas como o Dr. Francisco, que agora é vice-diretor, portanto ainda conheci-o quando eu entrei para a faculdade, o Dr. Pedro, o Dr. Vasco, conheci agora e estou lecionando no mestrado, onde é coordenador a disciplina de Direito de Petróleo e Gás. Portanto, a minha apresentação vai ser curta, eu preparei apenas slides para ajudar a explicar, portanto, e vai ser sobre a transição energética. Está relacionado com o direito do mar, porque está relacionado com um dos tópicos da disciplina que eu ensino, que é Direito de Petróleo e Gás, e que parte do Direito de Petróleo e Gás, como bem disse, está relacionado com o Direito do Mar. Portanto, no caso angolano, de onde eu sou originário, toda a produção petrolífera é feita offshore. Quase toda a produção, também brasileira, em termos de petróleo, é feita offshore. Portanto, mas eu não queria só falar em petróleos, porque eu quando olho para a energia, para os petróleos, eu olho numa perspectiva integrada. Claro que a minha especialidade nos últimos anos, apesar da minha tese de doutoramento ser em Direito Internacional, portanto, tem sido o Direito de Petróleo e Gás, mas eu queria forçar aqui, portanto, a audiência a pensar, portanto, para além do petróleo, porque o petróleo é apenas uma das componentes da energia em geral. Portanto, nós temos que ter uma visão holística quando pensamos em petróleo e gás. Também gostaria de pedir desculpas por não ter estado aqui ontem, infelizmente tive de viajar de emergência, portanto, gostaria muito de ter assistido algumas das apresentações, portanto, em especial aqui que de um grande amigo meu, o professor Otávio, que também veio assistir o meu painel, portanto, infelizmente não tive a oportunidade de assistir, mas vamos aqui começar, portanto, a falar sobre a transição energética e o direito. E por que a transição energética? Porque estamos numa fase muito interessante, portanto, não vou falar da geopolítica, até porque só tenho 20 minutos. Creio que isso foi, o painel anterior foi muito interessante nesse sentido, gostei muito de ouvir os 6 palestrantes, porque falou-se um bocado sobre temas que estão relacionados com a energia. Primeiro, de explicar que a China neste momento, portanto, é um dos maiores consumidores, que se não o maior consumidor de petróleo e de energia à escala global, ultrapassou os Estados Unidos. Portanto, no caso angolano, quase todo o nosso petróleo vai para a China, cerca de 60%. No caso moçambicano, onde tive em agosto, numa conferência, portanto, Moçambique está-se a posicionar já e está numa posição, em termos geográfica, muito interessante. As descobertas de gás natural de Moçambique são as maiores nos últimos 30 anos, portanto, são reservas gigantescas, e no Índico está perfeitamente posicionada para suprir a procura por energia na Ásia. Portanto, nos países OCDE, portanto, também temos que entender uma coisa, para perceber sobre questões energéticas, temos que perceber um bocado sobre economia. Portanto, um dos grandes déficits que eu costumo dizer aos meus alunos é que, portanto, precisam de ter um bocadinho mais de conhecimento sobre gestão e economia. Só se percebe questões energéticas se perceber, portanto, como é que isto está ligado à questão económica. E o petróleo, a bem ou mal, ainda é a maior, portanto, a maior e principal fonte energética. E o que está a acontecer do ponto de vista económico é que estamos a ter um deslocamento do centro económico do mundo, que era no Atlântico, durante cerca de 500 anos, para a Ásia. Portanto, o que vai acontecer nas próximas décadas em termos de procura por energia a procura por energia vai crescer essencialmente na Ásia. Portanto, e temos que perceber que isto é uma mudança geoeconómica muito profunda. Significa que países, para pensarem em termos de exportação, têm que pensar em termos dos mercados asiáticos. Mas eu também iria desafiar esta premissa, porque do ponto de vista económico, a distinção países consumidores versus países exportadores já não começa a fazer muito sentido. Portanto, e vamos, se calhar posso explicar isso melhor nas perguntas e respostas, nas conclusões. E temos um grande exemplo que é os Estados Unidos. Portanto, neste momento a América ainda é um país importador de petróleo, mas já é exportador líquido de gás natural. E isto não foi antecipado por ninguém nos últimos 20 anos. Mas eu vou explicar
melhor o que isto quer dizer em termos económicos e em termos de direito, que é o que nos estás aqui, né? Que o Congresso de Direito de Língua Portuguesa. Pontos preliminares. É importante, quando se fala em transição energética, perceber que a energia fóssil ainda representa cerca de 80% do consumo primário energético. Portanto, por vezes nós falamos sobre as energias renováveis, mas nós consideramos só a energia solar e eólica só representa 2% da produção primária energética. Portanto, as renováveis vão crescer, vão ter um peso muito grande, mas nas próximas décadas as energias, o fóssil ainda vai dominar. Fóssil, isto é, gás natural, carvão e petróleo. É importante também referir, quando pensamos em políticas energéticas, temos que pensar nas alterações climáticas, porque hoje há um conjunto de obrigações que advêm, portanto, da Convenção das Nações Unidas, quadro sobre alterações climáticas, e cada vez mais começa a haver um conjunto de políticas públicas a nível dos Estados para diminuir do consumo energético do ponto de vista fóssil. Isto por razões económicas, geopolíticas. Portanto, no caso chinês, para dar o exemplo, a China tem estimulado, portanto, a energia elétrica, principalmente em termos de transportes, por uma questão de poupar recursos. Portanto, se eu forçar mais consumidores a comprar veículos elétricos, portanto, gasto menos dinheiro a importar portanto, gás natural ou da Rússia ou do Golfo Pérsico. E também por razões de segurança energética. Os Estados têm uma visão hoje de que temos que pensar políticas energéticas considerando o impacto ambiental, considerando os custos económicos e considerando, portanto, a questão de acesso. Portanto, isto é o que se chama o trilema energético. Não só de pensar só em energia do ponto de vista económico, não se pensar do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental e da segurança energética, tanto do consumidor, tanto dos Estados. Portanto, olhando para este pequeno gráfico, este gráfico é da Agência de Energia Internacional e fala sobre da produção total energética. Se olharmos para 2016, vemos que o petróleo representa cerca de 30% da produção total energética. Em 73, quando houve a primeira crise petrolífera, portanto, o primeiro choque petrolífero, o petróleo representava cerca de 40%. Então, o petróleo já tem vindo a cair como uma das principais fontes energéticas desde os anos 70. Uma das razões foi o primeiro choque petrolífero, quando houve um embargo da OPEP para os países ocidentais, e foi nessa altura que a OCDE cria, os países, a OCDE cria uma agência de energia internacional. Foi para os países consumidores, essencialmente os países ocidentais, mais o Japão, portanto, coordenassem as suas políticas como países consumidores. Portanto, o petróleo tem vindo a decair. Se olharmos para o carvão, portanto, houve até um aumento do carvão. Portanto, há muita gente que pensa que o carvão está morto. Não, o carvão não está morto. Claro que do ponto de vista económico, temos agora o gás natural, que é mais limpo, portanto, mais barato e mais abundante, mas o carvão ainda é uma das principais fontes energéticas. Aliás, quase da produção elétrica na China e na Índia vem do carvão. Portanto, então, quando pensamos em energia, temos que pensar como é que estas fontes energéticas interagem. Apesar de eu ensinar petróleo e gás, eu tento sempre chamar a atenção que temos que pensar isto do ponto de vista holístico. Não se pode ver o petróleo isolado das outras fontes energéticas. Mas se olharem para o gás natural, nós vemos que o gás natural tem vindo a crescer. Isto porquê? Cada vez é mais abundante, mais barato e mais eficiente, tanto com o petróleo e com o gás natural. Claro que estas fontes não são inteiramente substituíveis. Portanto, eu não posso ter uma indústria petroquímica só à base de carvão, é impossível. Portanto, mas a verdade é que existe um efeito de substituição. E o que esperamos nas próximas décadas é um aumento do gás natural, uma diminuição relativa do petróleo, de uma diminuição muito drástica do carvão. Portanto, esses números vão se alterar
até 2040, 2050. Muito importante é também pensar nas emissões de carbono. Uma das coisas que os juristas fazem mal é perceber questões económicas, mas a verdade é que da produção e consumo de energia fóssil tem um custo ambiental muito elevado. Portanto, isto para não falar só nas emissões, para falarmos em poluição, para falarmos, portanto, como é que isto afeta outras atividades. Falou-se de Angola, o que a produção petrolífera no offshore angolano teve um efeito muito negativo nas pescas, principalmente na zona norte. Não há muitos estudos quantitativos sobre isso, mas há, portanto, estudos indiretos que revelam que teve um efeito muito negativo nas pescas e no próprio potencial turístico, olhando para os derrames que houve e a fraca proteção ambiental. Então, quando falamos em ambiente, temos que olhar nessa perspectiva. Emissões, derrames, segurança nas instalações, cada vez mais relevante, principalmente depois do desastre da sonda Macondo, em que houve uma reação muito profunda, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, para questões ligadas à segurança nas operações offshore. Aliás, uma diretiva comunitária recente que obriga os Estados-membros a criarem autoridades administrativas independentes só para a segurança ambiental. Portanto, quando falamos sobre petróleo, temos que perceber isto. Muito importante, o que é que nós vamos ver nas próximas décadas? Vamos ver, portanto, uma transformação das empresas nacionais de petróleo. As NOCs aqui é NOCs, ou National Oil Companies, portanto, a maior parte dos países lusófonos, a boa parte, tem empresas muito importantes. É o caso da Petrobras, é o caso da Sonangol. Nós começamos a ver cada vez mais uma transformação destas empresas que, tecnicamente, em direito administrativo, fazem parte da administração indireta do Estado, para uma função mais comercial, por várias razões. Há razões ideológicas, há razões económicas e há razões políticas que estão por trás deste trend. E este trend é um trend que está a acontecer em todo o mundo, tanto nos países lusófonos como nos países não lusófonos, incluindo países europeus, como é o caso da Noruega, que tem a Statoil, agora chama-se Equinor, que está a transformar-se de empresa de petróleo e gás para empresa de energia. Portanto, vai começar a haver uma aposta destas empresas como empresas energéticas e vão incluir a eletricidade como uma das principais apostas. Portanto, vão se transformar em utilities e de muitas delas numa perspectiva mista, isto é, parcialmente cotadas em bolsa, mas com uma forte função comercial. Muito importante é explicar que o gás natural, portanto, é uma fonte que vai ser considerada, e mesmo por grupos ambientais, como uma fonte, como a fonte energética de transição, portanto, para um consumo de energia mais limpo. Portanto, países com fortes reservas de gás natural, o caso de Moçambique, portanto, estão bem posicionados para liderar esta transformação nas próximas décadas. Portanto, os fósseis vão diminuir, obviamente, mas não na perspectiva que as pessoas pensam. Portanto, os fósseis vão continuar a dominar nos próximos 50 anos, ou 60. Por várias razões, depois posso explicar isto nas perguntas e respostas. Muito importante é que é a teoria que houve nos anos 50, de um famoso geólogo que dizia que o petróleo iria acabar. Portanto, isso foi desmentido, o petróleo não vai acabar. Portanto, antes, pelo contrário, o petróleo tem aumentado. Parte do problema da crise económica que Angola vive neste momento foi por causa da revolução de xisto nos Estados Unidos. Portanto, foi um choque na oferta de petróleo. Portanto, aquilo que vai acontecer é um choque na procura por petróleo. Portanto, boa parte dos economistas dizem que o pico pela procura de petróleo está há 10, 20 anos. Portanto, e se for verdade, se isso se materializar, portanto, o petróleo vai ser muito menos relevante. Portanto, e isso não vai acontecer com o gás natural. Por isso que eu disse logo no início, para percebermos as políticas energéticas ligadas ao petróleo e ao direito, temos que perceber a lógica dos drivers da procura e oferta mundial por energia, por fonte energética. Portanto, temos que pensar a energia de forma holística, integrada.
Portanto, temos aqui um gráfico, isto é do World Oil Outlook 2018, portanto, isto é uma perspectiva da OPEP. A OPEP diz que, basicamente, se olharmos para 2040, portanto, o petróleo, a procura por petróleo aumenta, mas se olharmos para o gás natural, aumenta muito mais do que qualquer outra fonte energética. Portanto, o gás natural vai ser a fonte energética de transição, porque é mais limpo, dá para fazer mais coisas. Uma delas é a eletricidade. Uma das coisas que países que têm gás natural que têm que fazer é não só exportar o gás natural, mas utilizar o gás natural para desenvolvimento interno. Portanto, não faz sentido só exportar LNG quando você é um país pobre. Tem que se usar essa LNG para a produção elétrica e para objetivos de desenvolvimento e para da construção de uma indústria petroquímica. Este também é outro trend. Isto é, os países agora não vão exportar só petróleo e gás natural em crudo, mas têm que utilizar isto como feedstock para uma indústria petroquímica que vai crescer. Portanto, não coloquei aqui uma fonte, mas eu podia colocar aqui um gráfico sobre o valor agregado da indústria petroquímica, portanto, vai continuar a necessitar de fósseis. No caso dos transportes, não. É o caso da China. A China, neste momento, é o maior mercado de veículos elétricos e está a demonstrar que a transição para fósseis pode ser feita de forma muito mais rápida. Portanto, dizer só que falar sobre direito à energia, portanto, quando se pensa em direito à energia, temos que pensar em direito à energia na perspectiva das várias fontes energéticas. O que é que vai mudar? Portanto, muita coisa. Quando olhamos para o direito de energia, temos que olhar para as múltiplas fontes que influenciam o direito de energia. A começar pelo direito internacional, incluindo o direito do mar, portanto, já vimos que é muito importante. Outras fontes internacionais relacionadas com a coordenação que existe relativamente a políticas ambientais. Portanto, começa a haver uma aproximação das melhores práticas. Nós, se olharmos para uma lei de hidrocarbonetos que em Angola é muito semelhante ao que há na Indonésia, muito semelhante ao que há na Noruega. Pode não parecer, mas existe uma aproximação das melhores práticas. E nessas melhores práticas, o que é que tem acontecido? A emergência de autoridades administrativas independentes é algo que eu, por acaso, defendi isso no meu país e finalmente foi adotado, precisamente para despoliticizar a energia do setor político. E também temos uma influência muito grande. Uma das influências é a adoção de modelos contratuais por parte dos Estados, que também são muito semelhantes. Portanto, em conclusão, quando falamos sobre a transição energética, temos que olhar para a matriz do direito dos Estados, e eu concordo aqui com o professor Bacelar, que é um grande defensor dessa tese, que é o direito de matriz portuguesa, mas temperado pelas práticas internacionais. Por exemplo, no mercado de eletricidade, temos práticas internacionais que são comuns. Uma delas é a liberalização do setor elétrico na comercialização e na produção e a entrada de privados, algo que não ocorria há 20 anos atrás. Portanto, em resumo, temos um direito da energia na lusofonia com características muito semelhantes, por influência, obviamente, em parte de Portugal, em parte por causa das melhores práticas que os diversos países adotam, e no fundo práticas para estimular o investimento e para compensar, portanto, o déficit de investimento público que há neste setor. Portanto, em conclusões, só para terminar, já que já estou quase no minuto 20º, portanto, o que temos é a emergência de autoridades administrativas independentes. Portanto, é uma característica, eu diria, global, desde a Noruega até o Ghana, até Timor-Leste. Portanto, a importância do setor petroquímico, portanto, isto vai aumentar de forma muito significativa. Para vos dar um dado que eu costumo dar em muitas destas conversas, a Arábia Saudita, que é considerado o maior produtor de energia no mundo,
portanto, em termos de exportação, isso não é bem assim, mas em termos de exportação, portanto, vai fazer uma aposta muito séria neste setor. Cerca de 10% das exportações sauditas são de produtos petroquímicos, é dos países com a maior indústria petroquímica do mundo. Se eu dissesse isso a alguém que não conhecesse nada sobre o setor, acho que iria ficar muito espantado, porque a imagem que as pessoas têm da Arábia Saudita ainda é um país de beduínos. Portanto, os países com energia, que vão ser exportadores líquidos, têm que pensar nessa perspectiva. Outra perspectiva muito importante é que, à medida que os países se vão desenvolvendo, vão se tornando também consumidores. Para vos dar uma ideia, um europeu médio ou um americano médio consome 20 vezes mais energia do que um africano médio. Portanto, à medida que estes países foram criando classes médias, foram se industrializando, portanto, esta distinção entre países exportadores líquidos e países consumidores vai se esbatendo. Portanto, em resumo, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que o direito da energia está a tornar-se cada vez mais harmonizado, portanto, e no caso da lusofonia, nós vemos características muito semelhantes. Se olharmos para autoridades administrativas independentes, por exemplo, no caso de Moçambique, como a ANP, ou no caso do Brasil, como a ANP, a forma como a regulação é feita é muito semelhante à forma como é feita em países como Angola, ou Timor-Leste, ou outros. Isto num mundo de transição, onde o gás natural vai ser cada vez mais importante que o petróleo, e num mundo onde o petróleo vai ser utilizado essencialmente para fins industriais e menos para fins de transportação. Muito menos para a produção elétrica. Aliás, acho muito estranho quando as pessoas olham para o petróleo nessa perspectiva. Em resumo, portanto, temos que pensar o direito de petróleo e gás dentro da perspectiva do direito da energia. Portanto, muito obrigado pelo convite e espero pelas vossas perguntas.